digital era meu plano B, né? Mas Sim. no meio da pandemia ele virou meu plano A, que eu Entendi. acho que é o que aconteceu com muitos empreendedores, né? A modelo de negócio acabou mudando. E depois eu tive a decisão de eu vou ficar com algo que me tem um custo fixo alto e que tem um turnover muito grande de funcionários, tem ali um ciclo de vendas rápido, mas que tem uma fidelização que é muito sazonal, né? Porque na estética é sazonal. E aí eu tomei a decisão, falei, não, aqui eu tenho ganho X, não sei. E isso até surgiu, essa decisão surgiu de uma conversa com meu marido, que também é empreendedor na área da construção. E aí ele falou assim, olhou para o meu negócio, olhou para as finanças, ele falou assim, eu jamais compraria o teu negócio. Eu falei, levei um susto, ele falou, não, eu jamais compraria o teu negócio. Ele falou, se eu fosse investidor, eu não investiria. E eu levei um susto, eu falei, gente, mas por quê, né? Não, meu negócio, meu filho, né? Meu parente da família. E aí eu me dei conta, eu falei, mas por quê? Daí ele falou, não, porque é muito estresse, é muito para pouco. Ele falou assim, você faz tão bem o digital, ganha tão... Você coloca o dinheiro do digital no presencial, será que não é o momento de você olhar para isso? E eu já tinha tomado algumas decisões que já tinham me feito, né? Andar com aparelhos, assim, respirar com aparelhos, com a ajuda de aparelhos. Aí eu olhei e pensei, não, você tem razão. Ele falou, não, mas pensa, porque é importante você pensar. Eu falei, não, você tem toda a razão. Se eu construir um negócio que um investidor olha para ele e não acha interessante, uma pessoa de fora que não tem vínculo emocional, que é mais racional, olha para o meu negócio e teria essa decisão, é sinal que eu estou cega pelo meu ego, talvez até por relacionamento, por carinho. Então, foi uma decisão realmente pensando em escalar, né? Não me imaginar mais e poder me dedicar a algo que me trouxesse mais rentabilidade. Perfeito. E, Napoli, até nesse ponto que a Kel trouxe, que eu acho que é super legal, você começou a já identificar o cliente certo, você já tem venda, já tem produto, mas muitas das vezes muitas empresas não crescem. Tem o cliente certo, o produto certo, já tem venda, mas tem uma estabilidade. O que você considera que ele deveria fazer, primeiro para ter essa consciência e depois para mudar essa chave para realmente... Porque você virou uma chave interna quando seu marido teve uma provocação contigo de falar, talvez o investidor não compre teu negócio. Você falou, caramba, tem alguma coisa de errada com o meu negócio, deixa eu realmente mudar ele. Eu tinha venda, eu tinha cliente, eu já tinha produto, eu tinha algum tipo de crescimento e sucesso, mas não necessariamente era o potencial máximo que você poderia ter. Então, Napoli, que dica que você daria para empreendedores e empreendedoras que estão vivendo? Eu tenho o produto, eu tenho cliente, eu tenho algum tipo de estabilidade e crescimento, mas eu não tenho esse crescimento todo. Assim, o que identificaria algo legal? Eu acho o conforto é o que destrói o negócio, né? Então, toda vez que a gente está muito confortável, tem um crescimento orgânico, está indo bem, a gente está lucrando, por que eu vou fazer um esforço para crescer? O que a gente esquece é que eu digo que um negócio ele é uma peça num tabuleiro, onde o jogo está sendo jogado e tem outras peças, né? Então, não dá para você dizer assim, eu cresci pouco ou muito, é sempre relativo ao mercado, sempre relativo ao teu competidor. Perfeito. Então, uma empresa que está muito acomodada ou está achando que o crescimento pequeno é bom, basicamente ela está caminhando para a destruição. E eu não consigo ver nenhum negócio que sobreviva, que não seja obcecado pelo crescimento. Perfeito. Então, você mesmo fala muito de criar escassez, né? Eu preciso criar uma situação de dar um senso de urgência para eu poder fazer o meu negócio crescer. No caso da Kel foi a pandemia, né? Exato. A escassez foi a pandemia, foi uma coisa externa a ela, não necessariamente interna. Exato, só que o que eu vejo de empresas bem-sucedidas, que estão muito felizes no seu mercado, que têm uma posição muito boa, o sucesso é que mata elas, né? Então, arrogância, na verdade, né? Porque o sucesso não necessariamente mata. Não, ele ajuda, mas a probabilidade de ficar arrogante com o sucesso é infinitamente maior. Perfeito. E aí a gente se acomoda, não quer mudar. Às vezes você tem que matar parte da sua empresa, seu produto, deliberadamente, né? Você tem que, do total de produtos que você tem algum que não está vendendo bem. Mas por que eu vou deixar de vender ele? Porque eu tenho alguma venda. Tá, mas ele vai ocupar espaço talvez de um produto novo, de uma inovação que você possa fazer, né? Então, o capitalismo, de fato, né, e os negócios, eles exigem essa morte deliberada para poder renascer e crescer e se renovar. E essa é uma lição dura, porque é bom, né, estar no conforto. E é no conforto que a gente morre. Né? No conforto não tem crescimento, né? Tem não uma tem metáfora crescimento. muito bem da lagosta, assim, a lagosta ela é um crustáceo, né? Ela tem uma carapaça em volta dela.
como é que ele cresce no final? Porque ele nasce pequenininho, ele tem que crescer. Normalmente ele sai dessa carapaça, vai para debaixo de uma pedra, sim, e tem uma carapaça que cresce em cima dele novamente para depois ele prosperar e vai. Se ele tivesse confortável, porque ele só sai da carapaça dele quando ele está desconfortável. Ele já cresceu e ele bateu num limite, ele quer sair dali. Então ele sai da carapaça, vai para o ambiente desconfortável, porque ele já está sem a carapaça dele, para crescer novamente e acelerar. E tem uma metáfora muito boa, porque isso é uma metáfora, em cima tem a questão da biologia também, que isso acontece nos nossos negócios. Você falou uma frase muito interessante, tem produto ruim, muitas das vezes, que está atrapalhando o crescimento, que você tem que abrir mão dele para continuar crescendo. Mas tem uma coisa legal também, que tem cliente ruim. Também. Que a gente perde muito tempo, muito cliente ruim, e a gente tem que saber abrir mão. Então, tem uma pergunta para os dois nesse sentido, mas indo para a Kel agora. O que você acha, o que é demitir cliente, assim, de falar, esse tipo de cliente eu não quero, eu estou perdendo tempo com uma coisa que eu não deveria estar perdendo, para focar talvez em outra. Então, provavelmente você deve ter demitido clientes num negócio antigo que estava te atrapalhando o crescimento. Como é que foi um pouco desse processo para você? Na prestação de serviço isso acontece todos os dias, né? Mas o que eu vejo assim de primordial é você analisar se ele fere os valores da empresa. Eu acho que quando você tem um cliente que ele não respeita o que você tem de valor, e aí para isso você precisa entender também o que você considera valor, né? Por exemplo, para mim era um valor muito importante a tratativa com as minhas funcionárias. Se o cliente não respeitava, né, o horário da minha funcionária, ou a prestação de serviço dela, o que ela orientava para ele, eu achava que eu dizia assim, sempre dizia para minha equipe que a gente tinha é como se a gente desse uma advertência interna para o cliente. Então eu combinava com as minhas clientes, com as minhas funcionárias, que a gente tinha 2 advertências. Se o cliente recebesse 2 advertências internas, assim, por algumas questões, que elas deviam trazer para a gerência, né, o problema, para que a gente tomasse uma atitude a partir daí. Mas primeiro a gente ia tentar internamente ver como que a gente poderia resolver a partir dessas advertências. Porque também existe muito no mercado, no meu mercado da estética, existe muito assim, o cliente não é o centro. Depois de um pouco, a profissional começa a ficar conhecida, começa até a questão do ego, o cliente deixa de ser o centro e passa a ser a profissional o centro. Então, a gente tem que tentar entender se a equipe também não tá tendo essa mesma sensação. Ela deixou de, não, aqui a gente não precisa do cliente, aqui o cliente ele não é tão importante, vem outro, né? É muito fácil tratar o cliente como algo descartável, né? Então, isso, por isso que eu criei essa nossa processo de ter 2 advertências antes da gente tomar qualquer atitude de demissão. Porque hoje, com a internet, você pode demitir um cliente e isso virar contra você e você ter um problema maior ainda, né? Porque é fácil o cliente ir para a internet e dizer, olha, eu fui maltratada, a profissional não quis me atender, né? E como fazer isso sem que isso vire depois um ibope na internet, né? Então, acho que esse é o maior desafio do empreendedor de hoje em dia. Porque você está resolvendo um problema off e ele vira online, né? Perfeito. Então, esse que é o grande problema.